Bom, depois da oração da Heloísa, a gente vai começar a nossa mensagem. E a nossa mensagem de hoje fala sobre como falar para multidões. Como falar para multidões? Bom, eu pensei nessa mensagem porque a gente está no mês de missões, onde a gente pensa nos missionários e a gente ora por eles, a gente contribui e a gente pensa em como o evangelismo pode ser assim contado no mundo inteiro. Então eu comecei a pensar assim, nossa, como é que a gente pode falar para muitas pessoas? Não só para uma multidão, mas para multidões. E para contar isso, eu vou contar, como sempre, uma história da minha cabeça e uma história da Bíblia. Porque na Bíblia a gente tem a história de homens e mulheres que viveram nos tempos bíblicos há muito tempo atrás, mas que tiveram as mesmas experiências que a gente passa hoje em dia, em outro tempo, é claro, mas sempre com a presença de Deus, contando como foi que Deus agiu na vida dessas pessoas. E além disso, para começar, eu vou contar uma história inventada da minha cabeça, que eu sempre conto, que é para poder a gente compreender bem aonde que eu quero chegar. E hoje eu quero falar sobre como falar para as multidões. E eu vou começar com a história da minha cabeça, que começa numa festa na escola. O anúncio da festa da primavera precisava ser dado. Todos os alunos precisavam saber a data, o horário da festa da primavera. Essa era a melhor comemoração da escola. Muita barraquinha, muita comidinha gostosa, né? Era muito divertido, muito legal. Nessas barraquinhas se vendia de tudo, né? Se vendia, por exemplo, o famosíssimo churrasquinho do seu Fábio. O seu Fábio fazia um churrasquinho delicioso, né? E além do churrasquinho do seu Fábio, também tinha a deliciosa maçã do amor da Dona Ângela. Maçã do amor da Dona Ângela era muito boa. E ela também fazia um negócio delicioso na festa da primavera. Delicioso. Era um morango cheio de chocolate. Uma delícia, muito, muito bom. Então a festa da primavera era super esperada, não só pelas coisas gostosas que a gente podia comer lá, como também encontrar com as pessoas e tal. Hoje em dia, a gente está passando esse isolamento, enjoado e tal, mas a gente lembra bem que tinha umas festas bem legais na escola e vai voltar a ter, vocês vão ver. Então, na nossa história inventada hoje, era a festa da primavera. Mas como é que a gente ia avisar todo mundo? O anúncio precisava ser eficiente para que todo o bairro pudesse participar da festa. Porque se o aviso não alcançasse todo mundo, a festa não ia ter o mesmo sucesso de sempre. Então, gente, qual seria o meio de comunicação melhor para atingir o maior número de pessoas? Como é que a gente poderia falar com as multidões? Porque como que a gente pode fazer isso hoje em dia? Olha, hoje em dia é mais fácil a gente responder essa pergunta porque todo mundo sabe que as comunicações evoluíram muito. Por exemplo, a gente sabe se estiver chovendo no Japão, a gente já sabe na mesma hora no noticiário, não é? E também, se as aulas lá na China já começaram, o que acontece? A gente também vai saber. Outra coisa que a gente pode saber é se houve um incêndio na Inglaterra. Japão, China, Inglaterra estão bem próximos da gente. Por quê? Porque a gente tem as notícias, né? Por exemplo, se a Disney fechou, né? A gente também fica sabendo. E se a moda em Paris, por exemplo, for andar de patins? A gente logo fica sabendo pelas notícias, né? E se por acaso em Nova York tem um filme novo do Homem-Aranha? Poxa, Japão, China, Paris, Inglaterra, Nova York são lugares tão longe, mas através das notícias a gente fica sabendo rapidinho o que acontece. Deus deu pra gente inteligência, né? E a gente tem conhecimento e a gente usa essa inteligência para facilitar a nossa vida.
E hoje em dia o mundo inteiro ele é ligado pela internet. Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente não está falando pela internet, né? Então, a internet ajuda a gente a trabalhar, ajuda a gente dentro das nossas casas. E olha só que interessante, a gente está num tempo que a gente não tem como sair de casa por causa do coronavírus, né? E a gente consegue se comunicar por computador, por celular, por muitos mecanismos. O principal deles até, olha, chega a ser o celular. Todo mundo tem um celular para se comunicar, né? Então talvez seja essa maneira da gente falar com as multidões, né? Se comunicando com o celular. Nesse período de coronavírus, nada das comunicações atrapalhou a nossa adoração a Deus. Pelo contrário, Deus deu para a gente inteligência para a gente usar a nossa inteligência na hora das comunicações. Olha só, a gente está conseguindo manter a nossa adoração, o nosso culto através da internet, não está? Então, a gente não precisa deixar de prestar culto só porque a gente está dentro de casa. Por quê? Porque a gente desenvolveu a internet para poder ajudar nessa hora, na escola dominical, né? Olha ali o Davi. O Davi está assistindo a escola dominical, o tio Edu está falando na hora da escola dominical. E dentro da nossa casa a gente pode chegar e conseguir aprender e estudar a Bíblia, mesmo estando longe. Eu acho que é um bom mecanismo de falar com as multidões. Mas tinha internet nos tempos bíblicos? Não, não tinha. Não tinha. Faz muito tempo. Os tempos bíblicos são muito antigos. Então, a minha história bíblica de hoje é sobre uma pessoa que conseguiu se comunicar com as multidões. Essa pessoa fez uma coisa chamada o Sermão do Monte. Quem será que fez o Sermão do Monte e conseguiu falar com tantas pessoas? Está escrito lá em Mateus, do 5 até o 7. E Mateus 5 até o 7 diz que Jesus, ele andava por todos os lados, por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as sortes de doenças e enfermidades entre o povo. E a fama de Jesus correu por toda a Síria. Trouxeram para ele muitos doentes acometidos de várias enfermidades, várias doenças. E aí ele os curou. E da Galiléia ele foi para outros lugares, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Que interessante, né? Não era uma multidão só. Multidão já é um monte de gente. Multidões, nossa, deve ser muita, muita, muita gente. Teve um momento muito interessante da vida de Jesus aqui nesse mundo, porque a Bíblia diz que Jesus viu as multidões. E a gente sabe, né, que as multidões é mais do que uma multidão. Se uma multidão já é um monte de gente, nossa, multidão deve ser gente à beça. Mas como é que Jesus fez para falar com as multidões? Lá em Mateus 5 está dizendo que quando Jesus viu aquele monte de gente prestando atenção nele e cada vez mais e mais pessoas seguindo a Jesus, ele subiu num monte e todo mundo foi atrás de Jesus. Ele foi subindo, subindo e todo mundo atrás dele, né? E aí ele pegou e começou a falar primeiramente para os discípulos que estavam perto. Mas logo ele viu que as multidões iam chegando, chegando, chegando. E Jesus falou, e falou, e falou, e foi falando, e as pessoas foram se chegando, se interessando, gostando de ouvir aquilo que ele estava falando. E ele foi falando, falando, e foi juntando gente, e juntando gente, e juntando gente. Vocês já viram o Maracanã bem cheio de gente num jogo de futebol?
Então, era muito mais gente do que o Maracanã, cheio de gente. Por quê? Porque a Bíblia diz que eram as multidões. E como falar para as multidões? Que é o título da nossa mensagem. Se naquela época não tinha internet, como falar para tanta gente? O monte ficou cheio e Jesus continuava falando e falando e falando e falando. E ele se levantou e continuou falando por muito e muito tempo. Tanto que é um pedaço da Bíblia enorme que fala desse momento. Olha, é desde do 5 até o 9. Ele falou como é que as pessoas podiam ser felizes. Ele falou que os discípulos eram o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse por que ele veio ao mundo. Ele foi dizendo de cada coisa, por exemplo, sobre a vingança, que não devia ter vingança, que as pessoas deviam praticar a justiça. Foi lá nesse monte que ele ensinou o Pai Nosso, a oração dominical. Ele ensinou lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele ensinou para todo mundo como que devia orar. Ele falou sobre a luz e as trevas, os dois senhores, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi falando. Nossa, que coisa interessante! Será que para falar com tantas pessoas, Jesus usou o microfone? Será que para falar com essa multidão de gente, ele usou aquele microfoninho que tem um amplificador que amplifica a voz? Como é que pode, gente? Como que será que Jesus falou para aquela multidão e todos ouviram? Como é que pode isso? E será que Jesus usou um megafone? Esse instrumento aí chama megafone, a gente põe na boca e fala e fica muito alto. Ah, mas acontece que com o poder que só o Filho de Deus teria, Jesus se assentou, os discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar para todo mundo, inclusive para as multidões. E todo mundo ouvia. E as pessoas foram ficando. E Jesus falando, as multidões ouvindo, e a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ou seja, quando Jesus acabou de falar, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Maravilhadas, que coisa legal, né? Quer dizer que a palavra de Deus, vinda através do Filho dele, de Jesus, foi ouvida pela multidão inteira, sem precisar de megafone, sem precisar de microfone, e todo mundo ficou maravilhado. E aí a gente lembra que hoje em dia a gente tem a internet, que cobre o mundo todinho, para a gente repetir aquilo que Jesus contou e que está na Bíblia. Porque naquele dia, aquelas multidões que estavam lá, elas foram para casa maravilhadas e elas contaram para todo mundo do amor de Jesus. Então Jesus falou com as multidões, mas a palavra de Deus foi seguindo, chegou até o nosso ouvido. E hoje em dia a gente tem a facilidade da internet para a gente participar dos cultos, do culto das crianças e da escola dominical. Então, olha só que beleza, naquela época não tinha essa facilidade toda. Hoje em dia a gente está numa pandemia, precisa ficar mais dentro de casa, mas a gente continua adorando ao nosso Deus através da mensagem que está chegando para nós através da internet. E naquela época Jesus conseguiu falar para um monte de gente. E esse monte de gente, lá naquele meio tinha uma pessoa que escrevia. Aí escreveu, olha, Jesus está falando isso. E acabou ficando escrito na Bíblia. E hoje em dia a gente recebe essa mensagem da Bíblia. Que legal, né? E além disso, olha, tá vendo essa televisão aqui? Olha,
com a música de boas-vindas do nosso culto, está sendo transmitida, sabe que lugar é esse aqui? A Alemanha. Essa casa dessa menina é na Alemanha. Olha como que a palavra de Deus vai longe, vai muito longe. A menina que mora nessa casa chama Letícia e ela me mandou essa foto. Olha que legal. E aí teve até um dia, vocês se lembram, que a gente fez um acampamento pelo computador. E a gente fez esse acampamento e foi muito divertido. Então a gente tem que agradecer a Deus pela possibilidade da gente ter a internet, que a gente pode divulgar a palavra de Deus através da internet. Sabe por quê? Porque o Evangelho será pregado, o Evangelho do Reino, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Mateus 24, 14. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então é assim que a gente vai pregar o Evangelho. A gente vai pregar o Evangelho através de todos os meios de comunicação melhores que a gente tiver. Porque naquela época Jesus usou a voz, e a voz dele foi capaz de transmitir os ensinamentos para aquela multidão de pessoas, e aquela multidão foi para casa e contou o que Jesus tinha falado, e contou, e contou, e contou, chegou até os ouvidos da gente hoje em dia, através da palavra de Deus, que é a Bíblia. E aí, além disso, agora a gente pode transmitir através da internet. Não é muito legal? Não é muito bacana? Então, como que a gente pode falar de Jesus e como falar para as multidões? A gente vai usar a nossa inteligência para a gente poder transmitir a palavra de Deus o mais longe que a gente puder. Vamos lembrar disso nesse mês que a gente está comemorando o mês das missões, dos missionários. E era isso que eu queria contar para vocês hoje.